Está começando agora mais um MP Cidadão. Fique ligado no que vem por aí. Tem os quadros MPRJ nas redes, Juridiquês, conheça a atuação do MPRJ e por dentro do MPRJ. E no mês da mulher, nós teremos aqui no estúdio a segunda roda de conversa, comandada pela Procuradora de Justiça, Carla Araújo, e pelas promotoras de justiça Andréa Fava, Lúcia Iloísio e Somaine Cerruti. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no mês da mulher, o MP Cidadão segue com uma série de homenagens. Roda a VT. Durante o trabalho na tutela individual da pessoa com deficiência, eu conheci a professora Maria Tavares. Ela é titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi a primeira mulher eleita para dirigir o Instituto de Psiquiatria da universidade, ficou lá por 8 anos. E é uma pessoa que, além da profundidade dos conhecimentos técnicos, é uma pessoa humana, sensível, sabe tratar muito bem as pessoas e reconhece e respeita quem pensa diferente dela. É até difícil, eu já tive tantos exemplos de mulheres maravilhosas que passaram pela minha vida durante todos esses anos que a gente fica até assim com receio de ser injusta. Então, a começar pela minha mãe, que é maravilhosa, e a minha avó me influenciaram muito. Mas eu queria aproveitar o dia de hoje para mencionar uma pessoa que tem convivido comigo mais recentemente e que é a Flávia, é a minha diarista que trabalha na minha casa, e ela tem uma história de superação muito bonita, porque embora ela não tenha tido oportunidade de estudar, ela dá muita importância aos estudos e ela colocou os 2 filhos para estudar, e hoje ela tem uma filha que faz pedagogia na UERJ, conseguiu conquistar a vaga dela sem precisar recorrer às cotas, ao sistema de cotas, e ela tem um outro menino que estuda numa escola técnica federal, e eu acho que ela é um grande exemplo de superação. E toda vez que a gente começa a querer reclamar de coisas simples do dia a dia, é bom a gente se inspirar com exemplos como esse. E agora nós vamos direto aos destaques do MPRJ nas redes. Confira. O MPRJ destaca situações de descaso pelas quais os idosos são obrigados a passar e explica como preveni-las. Fique por dentro e não deixe de acompanhar as nossas redes. A promotora de justiça do MPRJ, Gláucia Santana, falou sobre o cumprimento do TAC, que prevê a melhoria das condições de trabalho para os policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Confira. Temos muitas ferramentas importantes que nos permitem melhorar muito uma política e a gente tem exemplos disso para mostrar através do termo de ajustamento de conduta, por exemplo, o TAC, que é um instrumento pelo qual o gestor concorda com a proposta de melhoria naquele serviço, naquela área ou naquela demanda e firma conosco um compromisso de, num prazo ajustado, bem acordado, modificar aquela realidade, tomar as providências para a correção daquela política. Então, o TAC é uma medida que a gente usa muito. Nós recebíamos, pela ouvidoria, muita reclamação anônima vinda de policiais militares que estavam sofrendo com carga de trabalho inadequada, com falta de assistência, com falta de alimentação adequada, benefícios, acesso a serviços de saúde deles. E essas questões eram muito difíceis de serem trabalhadas pelo Ministério Público, porque a Polícia Militar está submetida a uma regência diferente do civil, né? Ele tem lá todo um regulamento próprio que dificulta a nossa intervenção. Por exemplo, no horário de trabalho. Quem vai definir
a estratégia de segurança pública e dizer que aquele policial que está naquela comunidade tem que ficar 24 horas, porque não tem como fazer a troca do plantão sem colocar eles em risco e a população do entorno, é a Polícia Militar. O Ministério Público tem um pouco de dificuldade de trabalhar isso. Mas teve um momento que essas ouvidorias estavam assim chegando a centenas. E aí eu fiquei muito preocupada com isso e resolvi pedir à ouvidoria um levantamento de todas as reclamações sobre este assunto, segurança pública, que voltasse para as condições de trabalho do policial militar, para o elemento humano, né, da segurança pública, do prestador do serviço da segurança pública, e me remetesse. Nós chegamos a mais de 800 ouvidorias, que chegavam e a gente dizia, olha, essa é uma questão interna, a polícia que tem que resolver, o MP não pode definir carga horária de trabalho policial, a gente não pode resolver quem tem folga, quem não tem folga, quem está doente, quem não está doente. Isso tem que funcionar dentro da própria instituição, da corporação. Feito esse levantamento da ouvidoria, eu trouxe para mim, né, essas 800 reclamações, mais de 800, e classifiquei por região, por área. E detectei onde estava concentrada a maior parte delas. E elas vinham todas do Complexo da Penha. As UPPs funcionavam num container ainda. Esse TAC propôs um aporte de 4 novos bilhões de reais na segurança pública. Dentro dele, nós criamos vários mecanismos para melhorar as condições de trabalho do policial. Por exemplo, o policial do Rio de Janeiro, ele pagava a farda do bolso dele. Ele só recebia a farda quando ele entrava na instituição, ele recebia lá um conjunto. Depois da renovação, nunca era contento. Então, oficiais nem se fala, mas assim, cabo, soldado, ainda recebia no início. Depois eles recebiam, alguns recebiam ajuda de custo para comprar, depois não mais. O Estado parou de fazer a concessão dentro daquilo que estava previsto na lei e eles eram obrigados a comprar do próprio bolso. Então, assim, coisas básicas, né? Um policial militar que representa o Estado, que nos presta o serviço de segurança pública, paga a sua farda, né? Isso é elementar. Então, a gente foi trabalhando todas essas questões, as questões do acesso desses policiais ao serviço de saúde, o fornecimento de elementos básicos para a dignidade, né? Um banheiro decente, uma água, enfim. E, em contrapartida desse movimento de trabalhar para melhorar as condições de trabalho do policial militar, nós fizemos a proposta, o Ministério Público assumiu o compromisso de criar o Grupo de Atuação Especializada de Segurança Pública, o GAESP. Então, o GAESP ele surge desse TAC, né? Ele surge dessas negociações onde a gente entende que nós devíamos olhar para as condições de trabalho da Polícia Militar, mas também para aquilo que a Polícia Militar tinha de pior, que era a suspeita de mortes em situações não bem esclarecidas, ou para a necessidade da gente ter que fiscalizar as intervenções policiais e as mortes decorrentes dessas intervenções, né? Será que essa intervenção ela era adequada? Será que ela foi feita com planejamento? Será que aquela morte poderia ter sido evitada? E aí tanto faz a morte do policial ou a morte do cidadão comum. Quem quer que seja ele, né? Com ou sem dívidas com a justiça, né? Isso não era o caso, a gente olha para o elemento humano, para o cidadão. E a nossa contrapartida para essa polícia militar e para a sociedade era, então, a criação do GAESP, que se destinava a, dentre suas várias atribuições, fazer o controle dessas mortes decorrentes da intervenção policial. Isso foi extremamente importante, porque a partir de então a gente hoje tem sistemas de controle, toda operação que é feita, o Ministério Público tem acesso em 24 horas a todos os documentos que a justificaram, aos resultados, se houve morte. É possível a gente fazer um controle concomitante ou imediatamente após, quando acontecem danos, né, e tentar reaver ou diminuir esse prejuízo para a população. Então, esse caso me pareceu extremamente importante. Hoje a gente tem o Estado ainda se recuperando, né, ainda em crise, o que nos dificultou muito a evolução da aplicação daquelas medidas no TAC, mas ele está vigente, né, ele tem uma vigência de 6 anos.
Ele começou a vigência exata no 1º de janeiro de 2016. Né? Então, com 6 anos, então nós temos tempo ainda. Eu tomei depoimento, assim, tive contato com policiais nas UPPs que me diziam assim, doutora, quando começa o tiroteio, eu não sei se eu me escondo, eu não sei se eu corro ou se eu me enfrento. E às vezes eu vou enfrentar e o fuzil não funciona. E às vezes eu estou num lugar onde eu não consigo ser resgatado. Várias medidas de saúde e de defesa do trabalhador, segurança do trabalho, né? Aquele capítulo que existe para o trabalhador da iniciativa privada, na CLT, por exemplo, da segurança do trabalho, a gente trabalhou dentro do TAC um conjunto de medidas que visa a proteção do policial, da sua família. O TAC da PM, hoje, ele é um instrumento importantíssimo de coerção para avanço das melhorias. Vamos para o intervalo e, na sequência, tem a segunda roda de conversa com as promotoras de justiça do MPRJ. Fique ligado com a gente. Eu sou Somaine Cerruti, promotora de justiça, coordenadora criminal do MPRJ. Eu sou Andréa Fava, promotora de justiça, subcoordenadora criminal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, procuradora de justiça, integro também a coordenação criminal. Eu sou Lúcia Luísio, sou promotora de justiça e subcoordenadora criminal do MPRJ. Hoje nós vamos continuar falando de temas importantes para o universo feminino, aproveitando o mês de março, o mês das mulheres. E eu vou começar com a Lúcia Luísio, que é a nossa expert em violência doméstica no CAU Criminal. Lúcia, fala pra gente os avanços, a importância da Lei Maria da Penha no nosso ordenamento jurídico. A Lei Maria da Penha, ela vem num viés importantíssimo, ela inova o nosso ordenamento jurídico, ela traz para dentro do processo penal a importância da vítima de violência doméstica, ela é uma lei especial de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ela vem atendendo a 2 importantes convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, a Convenção de Belém do Pará e a Convenção para prevenir todas as formas de discriminação contra a mulher da ONU. Então, ela é uma lei que chega no nosso universo jurídico e causa muitas perplexidades, vamos dizer assim. É um marco, né? É um marco efetivo na proteção da mulher. Ela traz em seu bojo uma das maiores inovações do nosso sistema jurídico na época, que são as medidas protetivas de urgência. Aquelas medidas de natureza cautelar urgentes que as vítimas às vezes necessitam, de afastamento do agressor do lar, de manter aquele agressor distante delas. Essas medidas protetivas, elas trouxeram efetivamente uma maior agilidade à proteção da mulher. A mulher, quando realiza um registro de ocorrência da violência que ela sofreu, que ela está sofrendo, ela já na delegacia, ela já se manifesta com relação a essas medidas protetivas, o desejo dela de vê-las deferidas. E essas medidas protetivas têm uma tramitação mais célere, né? Então, isso tem que chegar rapidamente ao juízo competente para que possa analisar e, na maioria dos casos, essas medidas elas são deferidas, sim, para a proteção da mulher e são bastante eficazes para interromper uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem inclusive um método mais rápido, né? Sim, aqui no Rio, já há algum tempo, nós temos o chamado protocolo Violeta. O que é esse protocolo Violeta? É justamente fazer com que esse pedido da mulher de medida protetiva, realizado ainda que sucintamente na delegacia, chegue no mesmo dia ao juizado de violência doméstica. Isso é muito bom. Então, a mulher, no mesmo dia que registra, na maioria dos locais do Rio de Janeiro, muitas vezes já consegue obter a medida protetiva do judiciário por meio desse protocolo Violeta. E agora tem o protocolo Laranja, que são Violeta Laranja, exatamente. Isso. E na esteira desse protocolo Violeta, nós temos, como Carla bem lembrou aqui, o protocolo Violeta Laranja, que é para aqueles casos, por exemplo, de feminicídios tentados, né? Feminicídios aí entendidos como situações em que as mulheres foram vítimas de uma tentativa de homicídio, vamos dizer assim, mas num contexto de violência doméstica e familiar, que aí recebe essa nova nomenclatura de feminicídio. Excelente, muito bom.
Lúcia, você acabou de falar sobre a importância das medidas protetivas. Você pode explicar um pouquinho para a gente o papel da Patrulha Maria da Penha nesse processo? A Patrulha Maria da Penha chegou aqui no estado num excelente momento. É um grupo de policiais destacado que tem por objetivo justamente acompanhar aquelas mulheres que tiveram as medidas protetivas deferidas. Isso tem sido extremamente importante porque nesse acompanhamento tem se evitado também as chamadas quebras das medidas protetivas ou descumprimento das medidas protetivas. E aí é importante saber que atualmente o descumprimento das medidas protetivas constitui um tipo penal, um crime específico previsto na Lei Maria da Penha, uma recente alteração da Lei Maria da Penha, também em prol da proteção das mulheres. Então, todo o trabalho da Patrulha Maria da Penha vem sendo desenvolvido em cima das medidas protetivas, no acompanhamento dessas medidas, o que torna efetivamente essas medidas mais eficazes ainda. Sim. Carla, sobre as formas de violência doméstica previstas na Lei da Maria da Penha, você pode falar um pouquinho sobre elas? Claro, são 5 formas, são 5 tipos de violência doméstica. Normalmente a porta de entrada da violência doméstica é a violência psicológica, que seria a humilhação, a ridicularização, colocar a mulher assim com baixa estima, reclamar de tudo que ela faz, ela acaba se sentindo diminuída. Ameaças entram nesse contexto, chantagens emocional, isolamento da família, tudo isso é o contexto da violência psicológica. A violência psicológica não aparece muitas vezes para os outros, né? É aquela que dói na alma, dói no coração da mulher. E aí isso vai progredindo, porque a violência doméstica ela não para, ela só vai num ciclo, numa escalada cada vez maior. E seguindo nessa escalada de violência, a gente tem muitas vezes a violência patrimonial, que diz respeito aí ao patrimônio, aos bens das mulheres em geral. Pode ser furto, pode ser apropriação de patrimônio como casas, como joias, como dinheiro, destruir objeto, muito comum hoje em dia pegar o celular da mulher e quebrar. Por conta de ciúmes, muitas vezes usando essa desculpa, mas isso é uma violência patrimonial. Rasgar roupa, jogar maquiagem no lixo, joia, isso é uma violência patrimonial. A violência sexual, que é constranger a mulher a praticar algo que ela não queira. E quando a gente fala em violência sexual, a gente logo pensa na grave ameaça, no número superior aí de pessoas envolvidas, mas a violência sexual dentro de uma relação, e pode ser ali um casamento, um namoro, qualquer tipo de relação, e aqui é legal a gente lembrar que dentro da Lei Maria da Penha não é só a relação de homem e mulher, também a relação homoafetiva entre uma mulher e outra mulher. Então na violência sexual, o agressor ele vai constranger ali ela fazer alguma coisa que ela não se sente à vontade, qualquer coisa que seja do tipo. Também entra aí provocar uma gravidez sem a mulher não quiser, evitar de usar um preservativo ou um contraceptivo. A gente tem também aí a violência moral, que são os xingamentos de uma forma geral, os crimes contra a honra, e a violência física, que é quando começa aí socos, chutes, e é importante dizer que essa violência física também vai numa progressão. Então, no início vai ser uma mancha roxa, vai ser um empurrão, muitas vezes não deixa marcas, pode ser um puxão de cabelo, mas depois ela vai caminhando e você vai ter facadas, tiro, e essa mulher pode chegar ao feminicídio, que é a morte dessa mulher, por ela ser realmente agredida no máximo da violência. Como toda conduta humana, as coisas vão crescendo, né? O ideal é que as coisas sejam paradas nesses momentos iniciais, mas é importante conhecer essas fases, porque às vezes as mulheres podem notar entre as suas amigas, entre as pessoas da família, situações dessas para poder já intervir e evitar essa escalada dessa violência, né? Oferecer ajuda quando a gente vê e pedir ajuda se a gente está sofrendo a violência. Isso é muito importante. E lembrando sempre que os abusos, se eles não forem efetivamente paralisados, a tendência é que eles aumentem. É verdade. Aumentem em intensidade e gravidade. Intensidade de forma... Intensidade e gravidade. Exatamente. É muito importante esse tema por isso. Espero que vocês tenham gostado.
A gente agora vai para um rápido intervalo, continue com a gente. E na semana que vem a gente vai continuar tratando de temas importantes para o universo feminino, ainda festejando a mulher nesse mês de março. Espero vocês! Hoje você vai conhecer um pouco mais da dinâmica da ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Por Dentro do MPRJ. A ouvidoria é o setor responsável por manter um canal direto de diálogo entre o cidadão e a instituição. Confira! Quem procura ajuda da ouvidoria do MPRJ pode ir pessoalmente. Seu Gilberto procurou a ouvidoria em busca de uma solução. Ele foi recebido por uma atendente que faz o primeiro contato. Nós fazemos um atendimento presencial de segunda a sexta, de 8 às 8 da noite, assim como tem também os canais de atendimento pelo site do Ministério Público e do telefone, né, que é o call center da ouvidoria, pelo telefone 127. Nós recebemos pessoas de todas as situações sociais, né? O cidadão é ouvido pela atendente que procura saber detalhes da comunicação. Isso a possibilita adquirir mais informações e dar continuidade ao atendimento. Qualquer um pode procurar a ouvidoria do MPRJ. Nós recebemos pessoas em situação de rua, temos grande quantitativo de demanda de pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social. E temos advogados que nos procuram também para informar alguma situação envolvendo o processo que eles estejam atuando. E várias demandas. A nossa maior demanda hoje, assim, pelo que a gente percebe no dia a dia, é a demanda do idoso em situação de abandono, né? De abuso financeiro. Então, essa hoje é a nossa maior demanda. O primeiro contato com o profissional é importante para filtrar o que realmente pode ser reportado ao MPRJ e seguir para os órgãos competentes. A gente recebe, né, faz o primeiro acolhimento do cidadão que nos procura. A gente explica como funciona o nosso atendimento, de que a gente primeiro vai ouvir a demanda. Caso seja de competência nossa, nós fazemos um registro. A gente faz a leitura desse texto para o comunicante, né, para a pessoa que nos procura, para fim de confirmar todos os dados, todas as informações que foram colocadas. E após o consentimento, nós enviamos, isso é gerado um protocolo, uma senha, e nós explicamos como como realiza o acompanhamento da comunicação. A gente explica que essa comunicação ela vai ser analisada num primeiro momento pela nossa ouvidora, que é a doutora Denise. Ela faz a análise para fins de confirmar, né, formalmente a competência do Ministério Público e encaminhar para a área ou mais de uma área que ela entender que tem a pertinência à atuação ministerial. E aí a gente explica que tem que acompanhar, que é do interesse da pessoa acompanhar o andamento, identificar qual foi o procedimento gerado e assim encaminhar junto ao órgão de execução para identificar quais as providências estão sendo tomadas no caso. A Procuradora de Justiça Denise Guasque coordena a ouvidoria do MPRJ. Ela confirma a importância do canal da ouvidoria para a população. As ouvidorias elas foram concebidas, elas foram criadas para atender o cidadão e para atender o cidadão em face de uma estrutura burocrática do Estado, e não só do Estado, mas também de todas as organizações de direito privado. De acordo com a Procuradora de Justiça, a ouvidoria do MPRJ existe para servir e para orientar o cidadão. A ouvidoria é o canal de comunicação da população com o poder público e, por meio dela, as demandas dos cidadãos chegam aos agentes estatais. Nós vivemos num Estado que tem realidades muito diferentes. Nós temos comarcas que estão realmente envolvidas com problemas muito sérios de improbidade administrativa. Outras que sofrem com saneamento básico, outras que sofrem com a presença de milícias. Enfim, a ouvidoria é também esse canal de interseção dessa população para com o poder público, de forma a mostrar ao poder público o que ele precisa fazer, qual o caminho que ele precisa investir. Ele tem um norte dado pelo cidadão. Com atendimento presencial,
Pela internet, pelo call center e até pelos correios, a ouvidoria do MPRJ contabiliza os números de reclamações e comemora os resultados de seus atendimentos. Somente em fevereiro deste ano já foram 2.579 comunicações recebidas. A gente tem que insistir num serviço de atendimento e de informação ao cidadão. E aqui do MP Cidadão, a gente descomplica alguns termos jurídicos para você. É hora do Juridiquês. Roda VT. Olá, meu nome é Miriam Latermayer, eu sou promotora de Justiça do Centro Operacional Eleitoral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você sabe o que significa inelegibilidade? Inegibilidade é uma condição negativa que impede que uma pessoa saia candidato nas eleições para os cargos públicos. A nossa lei da ficha limpa traz no seu bojo algumas situações em que impede aquela pessoa de sair candidato. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, siga as nossas páginas e fique por dentro de tudo que rola nas nossas redes sociais. Participe, sua opinião é fundamental e a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá!